A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, boa noite. Aqui quem está falando é a missionária Tatiane. E eu quero deixar uma ministração da parte do Senhor para a sua vida. Eu estou em Rio Verde hoje, né? No caminho para casa, eu estava em viagem de lá para cá. E o Senhor, eu meditando na palavra de Deus, e o Senhor falou comigo essa ministração. E eu creio que o Senhor vai falar muito com você através dessa palavra. É uma palavra abençoada, então que você seja edificado por meio dessa palavra. O tema que o Senhor colocou no meu coração, a provação da fé, né? Ou provados na fé. Tem dois temas, na verdade. Eu fiquei em dúvida qual eu colocaria, mas os dois têm o mesmo significado. A provação que vem da fé, né? Dessa forma. E eu quero falar com você sobre ser provados na fé. Eu quero falar de personagens bíblicos aqui que foram fortemente provados, né? E Deus ele vai falar ao nosso coração, porque eu não sei se você está passando por provações, né? E às vezes você se encaixa nessa mensagem, nessa ministração. Você está sendo provado, né? A sua fé está sendo provada, né? A sua fidelidade está sendo provada, não é verdade? Então, que Deus ele venha falar ao seu coração. Quero ler com você aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7, que diz assim: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se achem louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, aqui o apóstolo Pedro falando sobre a aprovação da fé. Nós somos provados na nossa fé, né? Assim como o ouro ele é provado no fogo, ele é refinado, purificado no fogo, a nossa fé também ela é provada, né? Para a glória de Deus, para a revelação da glória e do poder de Deus na nossa vida, né? Nós somos provados, glória a Deus, né? E o que é provado além da nossa fé? A nossa fidelidade, a nossa confiança em Deus, a nossa confiança absoluta em Deus, a nossa confiança na direção de Deus, né? E a nossa obediência também é provada. Então, provações que nós atravessamos, que nós passamos, estamos sendo provados, né? E como a nossa fé é provada? A nossa fé, ela é provada por meio de muitos sofrimentos, aflições. A Bíblia fala, o justo sofrerá aflições, né? Mas de todas o Senhor o livra. Tem livramento. Provações é temporário, né? Mas essas provações que vêm sobre nossas vidas, na verdade, vêm para provar a nossa fé e fidelidade a Deus, né? É para que o nosso coração seja conhecido por Deus, na verdade. Assim como o Senhor, quando ele libertou o povo que estava ali cativo, oprimido, escravos há 400 anos no Egito, o Senhor libertou o povo dele, o povo de Israel, mas conduziu eles para o deserto. A Bíblia fala que o Senhor conduziu eles ao deserto por 40 anos para provar o coração deles, para saber o que havia no coração deles. E ali, um exemplo de reprovação na provação, né, foi esse povo. A Bíblia fala que esse povo pereceu no deserto, foram morrendo aos poucos pela sua desobediência, pela sua murmuração. A Bíblia diz, né, em Salmo 78, que eles tentaram a Deus no deserto, né? Eles idolatraram, né, imagens de escultura no deserto, mesmo Deus se revelando com tanto poder, né, ali ao tirar eles do Egito, com tantas manifestações poderosas do céu, através daquelas pragas, né, ali abrindo aquele mar para que eles pudessem passar em terra seca. Mas eles não conseguiram entender o amor de Deus e o cuidado de Deus. E mesmo assim eles permaneceram murmurando, reclamavam porque a água era amarga. E ali Jesus, né, transforma aquela água em água doce, potável, para que eles pudessem beber. Depois o Senhor tira a água da rocha para que eles possam matar a sede.
desse povo. Eles queriam carne, reclamando porque não tinha carne. O Senhor envia as codornas. O Senhor envia o maná do céu. A Bíblia diz que era o pão dos poderosos, o pão dos anjos, né? Tem algumas traduções no Salmo 78 que fala que era o pão dos anjos, o pão dos poderosos, o maná que vinha do céu, para que alimentasse aquele povo, né? Então, assim, o Senhor tendo todo o cuidado, as suas roupas, os seus calçados não se desgastavam. Todo aquele cuidado que o Senhor tinha com esse povo, né? Mas mesmo assim, esse povo pecou contra Deus, rejeitou a Deus. Mesmo assim, esse povo idolatrou, tentaram contra Deus, né? Reclamaram, murmuraram, né? Fizeram uma estátua, um bezerro de ouro e começaram a adorar. Esse povo foi reprovado na sua provação. Quando o Senhor provou o coração deles, viu que o coração deles era endurecido, era um coração mau, era um coração, e o Senhor entregou a vida deles ali, eles pereceram no deserto, irmãos. Então, o Senhor não permitiu que eles entrassem, contemplassem a terra prometida, somente Josué e Caleb, e os filhos destes, né, foi que entraram na terra prometida. Então, irmãos, o Senhor, Ele quer falar conosco sobre essas provações que vêm sobre a nossa vida. Será que você vai sair da sua provação aprovado ou reprovado? Como você está agindo diante da sua provação, da provação que está vindo sobre você? E através de muitos sofrimentos nós somos provados. Eu quero falar da vida de um homem que foi fortemente provado, né? Eu não posso deixar de falar dele. E eu quero abrir com você aqui no livro de Jó. Jó, capítulo 1. Aqui fala como Jó ele foi provado. Vamos ler aqui, capítulo 1, Jó 1, verso 8 a seguir. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face? E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pastiam junto a ele, e eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram. Os moços o feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a notícia. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que veio um grande vento, sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, e a casa caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou a Deus, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, em meio a essa provação tão forte, né, tão destruidora, né, Jó ainda se prostra em terra, se humilha e adora a Deus. Fala assim: o Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei se eu no lugar de Jó conseguiria, né? Eu não sei, irmãos. A gente acha que conhece o nosso coração, mas na verdade a gente só conhece o nosso coração no momento da provação.
E Deus também, Ele só conhece o nosso coração no momento da provação. Será que nós, eu e você, agiríamos assim como Jó agiu? Será que você agiria como Jó agiu? Ele tinha acabado de perder os seus filhos, a sua família ali, os seus filhos, né? Todos os seus filhos morreram. Além de estar com o coração enlutado, entristecido, ainda teve a perca de todos os seus bens materiais. Ali os seus bens ali pereceram, todo o rebanho de animais que ele tinha também pereceu. Mas a Bíblia fala que ele ainda adora a Deus, aleluia. E mais para frente, você vai ver que Jó, ele perdeu a sua saúde, né? Satanás tocou também na enfermidade, né? Tocou ali na enfermidade de Jó, tocando com enfermidade, uma lepra, uma doença tão severa, né? Ali Jó, ele se coçava suas feridas com um caco de telha, não é verdade? A Bíblia fala, né? Então ali também a sua saúde foi tocada pelo inimigo. E o que o inimigo queria era que Jó blasfemasse contra Deus, né? Mas Jó, ele reconhece o poderio de Deus, né? E ainda para piorar, porque, irmãos, olha, vou te falar, quando nós estamos passando por provações, a gente acha, não, que alguma coisa vai melhorar, mas não. Parece que as coisas só pioram, não é verdade? E para piorar a situação, os amigos, né, aqueles que se diziam amigos de Jó, né, foram ali para consolar Jó e, na verdade, a situação piorou, né? Ele ainda teve que ouvir da boca desses amigos que se ele estava passando por todas aquelas aflições, era porque provavelmente ele havia pecado contra Deus ou estava em desobediência a Deus. E eu já passei por algumas situações de provações mesmo, e eu ouvi isso da boca das pessoas. Ah, irmã, não tem alguma coisa que você precisa obedecer, que você não está obedecendo? Né? Então, assim, as pessoas, carregam essa frase, né? E falam, você só pode estar em pecado, você só pode estar em desobediência, né? Porque as pessoas olham pra gente e acham que a gente tem que viver uma vida perfeita, né? Que você, além de ser perfeito, também não tem que acontecer nada de ruim com você. Nada, porque se acontecer alguma coisa de ruim com você, porque você está em pecado, porque você está desconcertado. Mas aqui, irmãos, Jó é um exemplo, né? E os outros também que eu vou falar aqui é um exemplo de fidelidade, de pessoas, de homens tementes a Deus, mas que passaram pela provação. O Senhor testou, provou o coração destes homens, né? Destes varões, né? Tementes a Deus. Eles passaram por provações. Então, nem sempre, irmãos, nem sempre. Há casos, cada caso é um caso. Há casos que a gente sofre consequências das nossas atitudes e escolhas erradas. Aqui entra a desobediência, mas às vezes nós, na verdade, estamos sendo provados, a nossa fé está sendo provada, né? O Senhor está nos provando para saber o que há no nosso coração, se nós vamos perseverar, se nós vamos permanecer, se nós não vamos abandonar ou desviar da presença do Senhor, afastar da presença do Senhor. Então o Senhor está nos provando, né? Está provando o nosso coração. E aqui, Satanás foi até o Senhor para pedir permissão, para dizer, né, que o Senhor começa a falar sobre, perguntando, né, questionando Satanás, você observou o meu servo? Porque não há ninguém na terra como ele. A Bíblia menciona que Deus falou dessa forma para ele. Não há ninguém na terra como ele. Ninguém na terra. Olha para você ver como que Jó andava em santidade, em obediência a Deus, andava alinhado com a vontade de Deus. Tão temente, sincero, reto e se desvia de todo mal. E aqui Satanás começa a questionar. Mas você abençoa Jó, você dá tudo para ele. Você cuida de tudo que é dele, você só abençoa ele. Agora tira tudo dele, tira a família, tira tudo dele, para você ver se ele não vai blasfemar na sua face, para você ver se ele não vai reclamar, se ele não vai murmurar, se ele não vai se afastar, se ele não vai desviar. E ali o Senhor fala assim, então, pois bem,
Toca em tudo que ele tem, só não toca na vida. E você saberá. E ali o Senhor estava provando, permitiu que Satanás tocasse em tudo para que provasse o coração dele, para mostrar para Satanás que, na verdade, Jó era sim um homem temente a Deus, né? Então, irmãos, e a Bíblia vai falando aqui que Satanás começa a toca, né, em todo o seu rebanho, os seus filhos são mortos, e ali ele fica com o coração entristecido, enlutado. Ele também é provado no luto, né? Porque o Senhor também nos prova no luto, né? Nos prova na perca de bens materiais, assim como provou a vida dele. Ele foi provado, né? Nos bens materiais, ele foi provado. E ali depois, em seguida, ele é provado na sua saúde. Vem uma enfermidade tão severa, uma doença tão severa e toca na saúde de Jó. E ali a Bíblia fala que ele se coçava com cacos de telhas ali. E passando por tudo isso, a Bíblia fala que ele ainda adora ao Senhor. Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jó ele não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. A Bíblia diz aqui no verso 22, capítulo 1. Então, irmãos, nós podemos observar as provações. O que eu vejo é a perseverança, é a fé permanecer vivas apesar de tantas aflições e provações que Jó passou, né? Então, a gente vai ver lá no finalzinho, quando ele declara, né? Bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Uma fé ainda viva, uma fé ainda resistente. Mesmo ouvindo da boca dos amigos que ele estava em pecado, que aquilo só sobreveio contra ele porque provavelmente ele não estava andando em obediência a Deus. Olha para você ver, irmãos, né? Mas ele estava sendo provado pela fé. A sua fé estava sendo provada, a sua fidelidade e obediência estava sendo provada, não é verdade? Então, um próximo personagem onde eu quero falar também é sobre José. José, ele foi muito provado. Além, ele passou por provação, ele também passou por prisões, né? A Bíblia diz que ele foi vendido pelos seus irmãos e logo após foi tentado, né, a pecar com a esposa de Potifar, onde ela vinha até ele. Aqui vamos abrir em Gênesis 39. Gênesis capítulo 39. Eu quero ler com você onde ele foi tentado, né? E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porquanto tu és sua mulher, como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Olha para você ver o temor de Deus, o temor que ele tinha a Deus. Eu não vou pecar contra o meu Deus e também não vou pecar contra seu esposo. Oh, irmãos, aqui José foi provado. Além de ser vendido pelos irmãos, rejeitado e vendido pelos irmãos, ele é tentado ali com essa mulher, e essa mulher ainda não para, mesmo ele dizendo que não quer, mesmo ele dizendo isso, que não pecaria contra Deus, essa mulher ainda é usada pelo inimigo, irmãos. Ali ela continua insistindo, e a Bíblia fala que, no verso 11, sucedeu no certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos que estavam na casa estava ali. E ali ela lhe pegou pela sua veste, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Mas a Bíblia fala que, olha o que ela fez, né? Chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo, vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele, que eu levantava a minha voz, gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. Então ela inventa essa mentira. E por causa dessa mentira, José é lançado na prisão e fica por 10 anos ali naquela prisão.
Então ele foi provado, irmãos. Ele merecia, ele estava em pecado, ele estava em desobediência para que ele merecesse essa provação? Não, ele não estava. Ele permanecia fiel a Deus. Mesmo estando numa terra estrangeira, vendido pelos irmãos, rejeitado ali pela sua própria família, mas ele estava ali numa terra estrangeira, como escravo, vivendo como escravo, né? E ali, nem assim, ele entristeceu ou desobedeceu a Deus. Até aqui, ele honrou a Deus. Eu não pecaria contra Deus. Então, ali, nós vemos, né? Ele vivendo uma vida de fidelidade a Deus. E a Bíblia fala que até o Senhor vir trazer aquela honra, foi 10 anos naquela prisão. 10 anos, irmãos, ali. Então, escravo e aprisionado. Mas o Senhor tem uma honra, né, tão grande para a vida de José, que coloca ele como governador. E ali ele muda a história de José ali naquele lugar. Então, irmãos, nós seremos provados. Seremos provados, né? Provados na tentação, provados no luto. Seremos provados. Quer um exemplo de uma pessoa que foi provada no luto? Ezequiel, que estava profetizando de manhã, e ao profetizar de manhã à tarde morre sua esposa. E a Bíblia diz que Deus não deixou que ele chorasse pela esposa, ou se lamentasse pela esposa, que ele vivesse aquele luto. Porque discípulo que é discípulo, irmãos, você tem que escolher, ou você vive o luto, ou você segue a Jesus. Como diz a palavra, que ele chamou um homem que estava enlutado pela morte de seu pai, e ele falou, siga-me. E ele fala, Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai, então te seguirei. E ele fala, deixe que os mortos sepultem os seus mortos, quanto a ti, siga-me. Então, a gente vê aí que com o discípulo, o Senhor trata diferente, né? Dessa forma. Então, nós seremos provados, a nossa fé será provada, né? Uma próxima pessoa também que sofreu uma provação, astúcia do inimigo, irmãos, um laço do inimigo, foi Daniel. Em Daniel, ali, capítulo 6, eu quero abrir com você, Daniel, capítulo 6, onde diz que os magistrados, né, tinham inveja de Daniel. Tinham inveja, porque Daniel fazia tudo certinho, agradava ao rei, e eles tinham inveja, né? Os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, né? Porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício ou culpa. Então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim, ó rei Dário, vive eternamente, né? Todos os príncipes do reino e prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fizerem firme este mandamento que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e orava 3 vezes ao dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como antes costumava fazer. Irmãos, olha para você ver, Daniel, ele era um homem fiel, mas sobreveio uma provação ali, uma astúcia do inimigo, um laço do inimigo. E nós vemos aqui que o rei ele foi obrigado, ele assinou este decreto. Eu acho que ao assinar esse decreto, ele não pensou que faria, né, que cometeria um erro com Daniel. Mas Daniel, mesmo sabendo desse edito, né, desse decreto, ele vai para sua casa e permanece fiel na sua oração, orando 3 vezes ao dia. E tinha uma janela aberta ali, né,
e que as pessoas viam do lado de fora Daniel orando. E ali eles usaram, né, esse edito contra a vida de Daniel, esse decreto contra a vida de Daniel. E ali Daniel foi para a cova dos leões. A Bíblia diz que o rei fez de tudo para salvar, mas não teve como. Ele teve que lançar Daniel na cova dos leões. Mas Deus fechou a boca dos leões. Olha para você ver. Deus trouxe livramento para Daniel, porque sabia e conhecia o coração de Daniel, que Daniel não tinha culpa nenhuma e que era fiel a Deus, né? Outros também, foi Sadraque, Mesaque e Abednego, né, que ali, né, não se corromperam, não adoraram aquela estátua de Nabucodonosor, e ali eles foram lançados na fornalha, né? E ali o quarto homem estava junto com eles, mas eles ali também estavam permanecendo fiéis, permanecendo obedientes, e veio aquela provação. Mas mesmo naquela provação, eles não negaram a Deus. Eles não negaram a Deus e não se curvaram a nenhuma estátua. Eles permaneceram na sua fé inabalável e firme, a ponto de dizer, né, mesmo que Deus não nos livre, ainda assim nós não nos renderemos à estátua, ainda assim nós não nos curvaremos a ela. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Se não quiser, nós morreremos, estamos dispostos a morrer, mas não nos curvaremos à estátua. Então, irmãos, o Senhor, Ele permite as provações vir sobre a nossa vida para nos provar, para provar a nossa fé e fidelidade, a nossa obediência. E Abraão, olha o que Deus pede para Abraão. Abraão, o seu único filho, oferece o seu único filho no altar ali, para mim. Oferece o filho que você ama, o filho da sua velhice, no altar em sacrifício para mim. E a Bíblia fala que ele não questiona, ele vai e ele oferece Isaque. Quando ele levanta o punhal, o Senhor fala com ele, não faças nada a criança, porque eu sei que você teme a Deus. Agora eu sei que você me teme, agora eu sei que você me ama mais do que ama seus filhos. E a Bíblia fala, irmãos, que aquele que não deixar pai, mãe, filho, por amor a mim, não é digno de mim. Às vezes Deus prova o nosso amor a Deus. Será que nós amamos mais a Deus, né? E quando fala sobre aquele que não está disposto a deixar pai, mãe e filho, está falando de pessoas vivas ou mortas, porque tem pessoas também que estão com o coração enlutado e que fica ali em adoração aos mortos que se foram e não vive os propósitos de Deus, fica paralisado no luto. Não conseguem sair do luto porque estão paralisados no sentimento de paralisação no luto. E ficam ali só chorando a morte daqueles que se foram. E não busca viver uma vida que agrada a Deus. Não busca viver os propósitos que Deus tem, né? Olhe para aquilo que te dá esperança. O propósito que Deus tem na sua vida é maior. E às vezes nós estamos paralisados na provação do luto. Nós estamos venerando aos que morreram e não estamos dando glória a Deus, porque Deus, Ele quer que nós vivemos uma vida que glorifique o nome dEle. Aleluia. Uma outra pessoa também que foi provado com um espinho na carne, o apóstolo Paulo. E ele ora 3 vezes a Deus, Senhor, tira de mim esse espinho, tira de mim um mensageiro de Satanás que foi enviado ali para esbofeteá-lo. E a Bíblia fala que ele ora a Deus por 3 vezes. E a resposta de Deus para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. A minha graça te basta. Ali, irmãos, o Senhor também está falando muitas vezes conosco nessa passagem, né? A minha graça te basta. Ah, mas eu estou passando por um momento de provação. A minha graça te basta, a minha presença, a minha presença na sua vida te basta. Aleluia, né? Você saber que eu estou contigo te basta no momento. Dessa forma. Então, às vezes o Senhor também está falando conosco dessa forma, como falou com Paulo, quando ele teve ali um espinho na carne, para que ele não se exaltasse
nas inúmeras revelações que o Senhor estava trazendo para ele. Aleluia. Então, muitas vezes também o Senhor permite a provação, para que em nosso coração não haja exaltação, né? Então, ele provou aquele povo ali no deserto, irmãos. 40 anos ali, para provar o coração daquele povo, né? Para saber se aquele povo era fiel a Deus. Eles foram provados e foram reprovados. Mas o Senhor prova os seus filhos para conhecer o seu coração, né? E para que Deus prova a nossa fé? Para que o nosso coração seja conhecido por Ele, né? Eu quero abrir com você em Deuteronômio 8, verso 2, né? Quero ler rapidamente com você em Deuteronômio 8, verso 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Olha aqui a confirmação do que eu falei. Deus provando aquele povo no deserto para saber o que havia no seu coração. Então Deus prova o nosso coração. As provações provam o nosso coração, para que o nosso coração seja conhecido por Deus, para que o Senhor haja o que há em nós, e Ele permite que nós sejamos humilhados, tentados, provados, para Ele ter conhecimento do nosso coração, o que se passa em nosso coração. E esse povo foi reprovado, porque eles murmuraram contra Deus, tentaram a Deus, questionaram a Deus, né? Dessa forma. Então, o Senhor, Ele está falando conosco. Como que você vai sair dessa provação que você está passando? Você vai sair aprovado ou reprovado? Como que você está lidando com este momento de provação na sua vida, né? Segundo, o Senhor prova a nossa fé para a glória de Deus, para a glória de Deus, para que o nome dele seja glorificado na nossa vida, no nosso testemunho. Porque quando nós saímos da prova, a prova que nós passamos, nós conseguimos sair, gera testemunho de fé, né? E para que o valor da nossa fé seja mais precioso que o ouro, né? O valor da nossa fé é mais precioso que o ouro. Como eu li no primeiro verso, né? 1 Pedro 7, 1 Pedro capítulo 1, verso 7, né? Que a nossa fé, ela é mais preciosa do que o ouro puro. E tem aqueles, irmãos, que se desviam quando são provados. Eu quero ler com você em Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Já estou quase terminando. Lucas, capítulo 8, verso 13. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no momento da provação se desviam. Estes são a semente que cai sobre as pedras, né? Que ela se seca porque não tem umidade, não tem raiz, e aqui fala que recebem a palavra com alegria, mas como não tem raiz, não apenas creem por algum tempo, no momento da provação, da tentação, eles se desviam, se afastam de Deus. Então, muitos na provação, né, se desviam, né? Além de serem reprovados, se desviam da presença de Deus. Que nós não venhamos ser daqueles que retrocedem, mas daqueles que prosseguem, né? E alcança a salvação, e alcança, né? E vai até o final, vence a corrida da fé, né? Combatemos aí o bom combate, guardamos a nossa fé, né? Então, dessa forma, né? Em que somos provados e em quais provações enfrentamos? Somos provados nas perseguições, nas calúnias, nas palavras de afronta. Deus nos prova para saber se mesmo perseguido, caluniado, afrontados, humilhados, né?
vamos permanecer fiel, né? E também se perdoaremos com facilidade, porque através da perseguição, da calúnia, difamação, afronta, o Senhor, Ele prova o nosso coração para saber se o nosso coração vai perdoar ou não. E se mesmo assim a gente vai permanecer servindo a Deus, permanecer fiel, sem desviar, né? Então o Senhor nos prova, permite provações na perseguição, na calúnia, permite provação, né, nas palavras de afronta, nas afrontas, quando nós somos afrontados. E o Senhor também, Ele quer conhecer o nosso coração, se nós teremos ou não um coração perdoador, né? Somos provados também nas necessidades, na vida financeira e até na perca de bens materiais. Para que o Senhor saiba se mesmo sofrendo tudo isso, vamos permanecer confiando em Deus sem murmurar ou reclamar. Então aqui mais uma vez a nossa fidelidade é provada. Quando passamos por necessidade ou percas de bens materiais ou alguma coisa na parte financeira, nós somos provados, né? Será que nós estaremos confiantes em Deus? Será que nós não vamos murmurar, não vamos reclamar? Então, nisso também somos provados. Somos provados no luto, e nessa provação o Senhor nos prova para saber se amamos mais a Deus ou aqueles que se foram. A Bíblia diz que quem não deixa pai, mãe, filhos por amor de mim, não é digno de mim. Quer esses pais e filhos, né, sejam mortos ou vivos. Né? Será que você ama mais a sua família, aqueles que se foram, mais do que a Deus? Ou você ama mais a Deus, né? A ponto de entender que você vive por Ele, para Ele, são todas as coisas. A sua vida é para glorificar o nome de Deus. Aleluia. Então não deixa a sua fé paralisada na provação do luto, né? Você precisa continuar. E saiba que o seu Redentor, Ele vive. Aleluia. Glória a Deus. Somos provados na enfermidade, para que Deus saiba se mesmo enfermo, vamos permanecer confiando. Aqui Ele também prova a nossa fidelidade, né? Será que a gente vai continuar confiando em Deus, mesmo na enfermidade? Porque tem enfermidade que é para a glória de Deus, que é para testemunho. Deus cura e isso vai servir de testemunho. Mas tem enfermidade que é para tratamento. Será que nós vamos permanecer confiando no Senhor? Então, algumas enfermidades que nós temos, o Senhor traz cura, outras não. E aí, como que nós vamos reagir? E às vezes o Senhor permite aquela enfermidade demorar um longo tempo para receber a cura ou para melhorar, para sair daquela situação, porque o Senhor está provando a nossa fidelidade. Será que a gente confia plenamente no Senhor, né? Quando o Senhor nos pede para renunciar a algo ou para entregar algo, Ele prova a nossa obediência. Quando o Senhor te pede para renunciar a um pecado ou para que você entregue algo nas mãos do Senhor, Ele está provando a sua obediência, né? Dessa forma, quando somos tentados na parte emocional, né? Tentados a trair o nosso cônjuge, o Senhor prova a nossa fidelidade para com Deus, pois sendo fiel ao meu cônjuge, sou fiel a Deus, e não traio meu esposo ou esposa para não desagradar a Deus. E como José, que não se deitou com uma mulher casada, porque sabia que o primeiro a se sentir traído era Deus, e depois seu senhor Potifar. Então ele não quis pecar contra Deus. Se eu sou fiel a Deus, eu sou fiel ao meu cônjuge. Ou eu não vou pecar, não vou ceder ao pecado para não desagradar a Deus, não pecar contra Deus. Então, seremos tentados também, né? E tudo isso é uma provação, a tentação e a provação, né? Onde nós seremos testados por Deus, né? Somos provados temporariamente, se agirmos corretamente, sairemos aprovados. Eu quero ler com você para finalizar, Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Tiago, capítulo 1, verso 2 ao 4 e depois o versículo 12. Bem-aventurado
Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. Verso 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, quando ele está provando, testando a sua fidelidade, o seu amor, a sua obediência, a sua fé, você sendo aprovado, receberemos aí a coroa da vida. Aleluia, coroa da vida eterna, né? A qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, bem-aventurado, né? Nós somos por passar diversas provações, tentações, provações, porque em tudo o Senhor nos livra delas, né? Que são temporárias, mas o Senhor também nos dá a vitória. Tem testemunho, vai ser para a glória de Deus, né? E também que o Senhor venha conhecer o seu coração e venha achar o seu coração puro e reto, temente a Deus, né? Que apesar da provação, trazer em nós, gerar em nós um certo desânimo, uma certa tristeza, né? Mas nós venhamos entender e confiar mais no Senhor, não murmurar e deixar Deus trabalhar na nossa vida, né? Nós temos é que permanecer fiel, confiando que Ele ainda assim, Ele está cuidando, Ele está no controle da nossa vida. É Ele que está no controle, Ele sabe o dia dessa provação passar, mas vai passar. Então saia aprovado, amém? Como o Senhor requer de você como servo e discípulo dele, amém? Eu quero deixar essa palavra para o seu coração nessa noite e vamos estar orando neste momento que Deus, eu creio que Ele vai te visitar onde você está, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que o Senhor venha, meu Pai, visitar as nossas vidas, Pai, por meio dessa palavra. Eu não sei se tem alguém que está, Senhor, vivendo um momento de provação, mas o Senhor sabe a provação que tem vindo sobre essa pessoa, se é uma provação do luto, se é a provação da enfermidade, se é a provação na vida financeira, se é uma provação, se é uma tentação, meu Pai. O Senhor sabe, Pai, em que áreas estamos sendo provados. Meu Deus, eu te peço, meu Pai, tua palavra diz que o justo sofrerá aflições, mas o Senhor o livra de todas, aleluia. Meu Deus, e o Senhor venceu o mundo, o Senhor venceu os problemas, papai, o Senhor venceu a perseguição, o Senhor venceu a morte. Meu Pai, o Senhor venha nos dar força para vencer também. Que nós venhamos encontrar em Ti bom ânimo, Pai. Que nós venhamos receber de Ti bom ânimo. Que nós venhamos receber de Ti sabedoria, Senhor, para lidar nas tentações. Para sermos sábios, meu Pai, no momento da aflição, da provação, Pai. Que nós venhamos achar em Ti, papai, Senhor, sabedoria, encontrar graça no Senhor, encontrar graça, papai, porque a Tua graça nos basta, meu Pai. Aleluia, nós sabemos, meu Pai, que o Seu poder, Ele se aperfeiçoa em nós, papai, na nossa fraqueza. Às vezes, na nossa provação, papai, aonde nos sentimos fracos e desanimados, o Senhor está aperfeiçoando em nós, papai, a Tua força, papai, o Seu poder. Meu Deus, venha visitar as nossas vidas, meu Pai. Venha visitar a vida, Senhor, dos meus irmãos que estão assistindo essa ministração. Meu Deus, dê força, meu Pai, neste momento de provação. Dê sabedoria, Senhor, dê graça, meu Pai. E ajuda teus filhos, meu Pai, a passar por esse momento e que eles venham sair dessa provação aprovados, meu Pai. Senhor, se é uma aprovação na fé, se o Senhor está provando o coração desta pessoa, que ele venha sair aprovado, que ela venha sair aprovada, Jesus. Venha visitar, Jesus, esta noite, esta vida, esta casa, esta família. Meu Deus, vai de encontro, Senhor, a este lar. Vai de encontro, Jesus, a esta vida. O Senhor sabe o que esta pessoa precisa. Meu Deus, então vai de encontro, meu Pai. Vai de encontro, Jesus, nós te pedimos e clamamos a Tua bênção, o Teu amor, Teu cuidado, Teu livramento e proteção. Em nome de Jesus, Pai. Visita nossas vidas, papai, continua conosco. Nos fortalece, papai, nesse momento de provação. Nos dá sabedoria e graça. Em nome de Jesus. Amém?
Irmãos, guarda essa palavra no seu coração, que Deus ele continue ministrando aquilo que não foi ministrado, e que o Senhor possa te fortalecer nesse momento, nessa noite, né? Eu não sei a hora que você vai ouvir essa ministração, mas que o Senhor ele vai te alcançar através dessa mensagem, amém? Deus abençoe. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, né? Me ajude compartilhando, né? Para que pessoas possam se inscrever, né? Deixa sua inscrição também, se inscreva nesse canal. Esse canal é palavra, irmãos, é palavra. E o Senhor tem falado, é para mim pregar a verdade, aquilo que as pessoas não estão pregando muito hoje. Mas o Senhor quer falar nesse canal a verdade. Então nós vamos estar sempre aqui trazendo estudos bíblicos, né? E estar orando aqui com os irmãos. E esse canal vai ser uma bênção na sua vida. Se inscreva nesse canal, amém? O Senhor tem falado muito comigo para me dedicar mais, tirar mais tempo para estar fazendo mais lives. E eu estou em oração. Deus vai me capacitar mais ainda. E eu sei que algo de Deus, né, vai trazer na sua vida, no seu coração, através desse canal. Esse canal vai te abençoar, amém? Então, que você fique com Deus e Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus. E fique em oração por mim, eu preciso muito das suas orações, né? E Deus, ele vai nos abençoar, em nome de Jesus, amém? A paz do Senhor, Deus abençoa.